Hoje nós continuamos com a nossa série, então, Se Não Nós, Quem? Esse é o episódio número 3, e nós vamos falar sobre mais um aspecto que nos desafia a nossa vivência como igreja, como indivíduos e como igreja. E o que nós já sabemos até agora, né? Nós já sabemos que Jesus nos incentiva, deseja que nós sejamos o que? Boa terra, certo? Vamos recuperar aí, porque a gente tem que manter essas coisas todas juntas. Cada uma delas fala de um aspecto diferente e uma posição diferente que a gente precisa tomar. Então, Deus quer que nós sejamos frutíferos como sua igreja, como pessoas que formam a igreja e como corpo de Cristo. Para isso, nós precisamos ser boa terra, para isso, nós precisamos cuidar do solo, nós precisamos cultivar a profundidade, nós precisamos desembaraçar a nossa vida de coisas que impedem que nós sejamos frutíferos quando a nossa semente, a semente que nós recebemos já está brotando, mas aí as coisas da vida estão nos atrapalhando e nós precisamos fazer alguma coisa a respeito disso, porque nós queremos ser uma boa terra, aquela que está livre para que a planta cresça, floresça e dê fruto. Certo? É um posicionamento que nós fazemos todos os dias. Eu quero ser a boa terra, eu vou fazer o que é preciso para que em mim seja encontrado um solo fértil. A semente é boa, ela vai brotar e ela vai dar fruto. A segunda coisa que nós vimos é que o Senhor nos chama para ser frutífero, mas sermos frutífero nele. A força não vem de nós mesmos, e o fruto é consequência da nossa conexão com a videira. Faz só uma semana, gente. Vamos lá, me ajuda aí. Com a videira, uma boa terra, agora nós estamos falando de estar conectados e permanecer na videira. Estando conectados nele, a palavra dele é comunicada a nós, e nós vamos dar fruto, se nós permanecemos nele e em obediência. Deus quer você como um amigo. Deus quer você perto, e não por perto. Se nessa série vocês aprenderem a repetir isso de vez em quando, até com outras pessoas, Deus me quer perto, não por perto. Perto, não por perto. Porque é ali, na companhia de Jesus, que nós recebemos vida. É na companhia de Jesus que nós recebemos alegria. Quando você tem um tempo de adoração como nós tivemos aqui, muitas vezes Deus nos toca, sim ou não? E as palavras que nós estamos cantando, elas são um meio de comunicação que, combinada com a ação do Espírito Santo, fala conosco. É o Espírito de Cristo que faz com que a palavra sendo dita por você, muito mais do que por mim, que estou cantando talvez aqui como hoje. É você dizendo as palavras com fé. E o Espírito Santo agindo em direção a essa fé e comunicando você aquilo como uma verdade verdadeira. Porque a palavra só, ela é infrutífera, mas a palavra regada pelo Espírito, ela é frutífera. Quando nós permanecemos no Senhor, então, que é a videira, nós recebemos vida. A seiva corre da videira para nós. O agricultor cuida para que a videira seja saudável. E nós nele recebemos vida, e as palavras que recebemos dele se tornam palavras de vida, e não apenas palavras soltas no ar. A pergunta até aqui, então, é essa pessoa que você quer ser? O que é que você precisa fazer na sua vida para você direcionar a sua caminhada dessa forma? Porque não é possível que nós continuemos ao resto das nossas vidas da mesma forma como nós éramos ontem. Nosso amor por Deus precisa crescer a cada dia. Precisa ser igual num relacionamento amoroso entre marido e mulher, né? Eu te amo. Cuidado para não falar aqui errado, né, amor? Agora nessa hora, senão depois tem problema em casa. A gente fala assim, né? Eu te amo hoje menos do que eu vou te amar amanhã, mais do que eu te amava ontem. Não é esse o caminho que a gente quer? Faz sentido? Sim ou não? Ou teve que pensar isso? Faz sentido, né? Tem mais e menos? Claro que tem. Quanto mais a gente cresce na companhia, mais a gente se envolve, mais a gente aprende a amar. Por que você acha que os velhinhos de 80 anos sofrem tanto quando um dos dois falece? Quantas histórias vocês conhecem de que depois de uma semana que um vai, o outro vai também? Quantas histórias?
É o acúmulo de amor, de vida juntos. E isso tem que ser a nossa vida com Jesus. Essa é a vida na videira. É estar perto e não por perto. É uma decisão sua. Não é uma decisão da igreja, de um líder de grupo, um pastor. Não é. É uma decisão sua. É você tomar por força a sua própria vida, como Paulo falava muitas vezes, e andar nessa direção. Esse é meu chamado. Essa é a minha vocação. A pergunta está feita. Se não você, quem? Deus está sempre esperando para a nossa reação na direção dele. Tá bom? Então hoje nós vamos buscar mais ainda diante de Deus exemplos de como Deus planejou a nossa vida. E nós vamos avançar um pouco nessa caminhada, onde nós falamos de duas coisas que são bastante individuais. Você concorda comigo? Os dois textos que nós lemos nas últimas semanas, um é a boa terra, sobre você se tornar a boa terra, e agora nós falamos semana passada sobre você permanecer na videira, e hoje nós vamos falar um pouco sobre como você se encaixa no todo que Deus está fazendo, como você individualmente colabora agora numa visão mais ampla, tá certo? Nós vamos sair da visão apenas individual de resposta para uma visão individual que soma a visão corporativa, coletiva, congregacional. Deus quer que você entenda como é que você se encaixa nisso, como é que você, sendo boa terra, contribui para um propósito maior que Ele tem. Como que você, estando conectado na videira, você contribui para um propósito maior que Ele tem. Abra sua Bíblia, portanto, no texto de 1 Pedro, capítulo 2. Abriram aí? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Esse texto é muito maravilhoso, muito bom. Nem parece que é o Pedrão, né? O Pedrão de 3 anos com Jesus, né? Daqueles você fala, cara, Deus fez alguma coisa na vida desse cara, não é possível. É muito maravilhoso, muito profundo, muito bonito, muito rico. Aquele homem simples, o pescador, se tornou um grande apóstolo do Senhor. Ele diz assim à igreja: à medida que se aproximam dele, Jesus, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Esse é o nosso texto principal hoje, aqui o 5. Todo o texto aqui que nós vamos ler, mas o 5 é um ponto central nele. E aí diz assim no 6, pois assim é dito na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, uma pedra fundamental, é outra forma de dizer, escolhida e preciosa. Aqui você talvez já notou, já repetiu 2 vezes preciosa. Você vai ver que essa palavra aparece bastante. Ele exalta a preciosidade, o valor dessa pedra. E aquele que nela confia jamais será envergonhado. Ou, em outras traduções, assim como na música de hoje, eu não serei abalado. É a mesma expressão. Eu vou construir a minha vida em ti. E tu és o meu fundamento. Tu és a minha pedra angular. Tu és a minha pedra fundamental. Tu és a minha base. Eu vou confiar somente em ti. Aquele que confia jamais será abalado. Portanto, para vocês, os que creem, essa pedra é, de novo, preciosa. Ela é preciosa. Porque ela está fundamentando a sua vida. E ela está garantindo que você não seja abalada. E ela está dando um novo rumo, e nova utilidade, novo propósito para a sua vida. Ela é preciosa. Ela está tornando possível na sua vida coisas que jamais você poderia fazer por si mesmo. Ela é muito preciosa. Ela é como a pérola de grande valor, que aquele que o encontra vai e vende tudo que tem para comprar a terra que tem aquela pérola. Porque ela tem muito valor e ela é muito preciosa. Pedro repete isso várias vezes. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Jesus causa conflito.
Lembra quando ele falou, eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer... Trazer o quê? 2 pães e 2 peixes, 5 pãezinhos? Não. Espada. Ele não está falando de luta, literalmente. Ele está falando assim, eu vou falar algumas coisas, eu vou anunciar algumas coisas, e isso, aos que creem, vai ser uma bênção, aos que não creem, vai trazer um conflito para eles. Eles vão ser desafiados. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Versículo 9. Vós, porém, são geração eleita. O que mais que nós somos? Sacerdócio real. O que mais que nós somos? Nação santa. Povo exclusivo de quem? De Deus. Para fazer o quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou, de onde? Das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Deixa eu dar um pouquinho de contexto para vocês aqui rapidamente, sem me estender muito, tá? Pedro está fazendo referência a vários textos e vários contextos do Antigo Testamento. É Deus quem anuncia construir uma casa. É Deus quem faz um templo para a sua habitação de pedra, de verdade, de rocha no Antigo Testamento. É Ele que diz que está criando um povo seu, exclusivo. É Ele quem tira o povo das trevas e traz para o seu reino, para a sua glória, para a sua presença. Quando Pedro diz um povo que vai anunciar as grandezas, ele está se referindo também ao fato de Deus ter lá no passado tirado o povo do Egito, das trevas, e trazido esse povo para a luz da presença de Deus, da companhia de Deus, do estar perto de Deus. Vocês serão meu povo. Deus disse, Moisés, liberte meu povo para que eles me adorem. Muito mais do que para ser livres. Porque na presença de Deus, e quando nós de fato adoramos a Deus, é quando nós podemos e temos uma chance de experimentar a verdadeira liberdade. É por isso que Deus chama você para ser um adorador. Porque quando você o adora de verdade, com devoção, com interesse de coração, com transparência, com tudo que você é, com a sua força e com a sua fraqueza, a sua mente é direcionada para uma outra visão de mundo, para uma outra expectativa. E você se torna uma pessoa que de fato confia na rocha. E você começa a ser verdadeiramente livre. Livre de si mesmo, livre das circunstâncias. Livres do medo do futuro. Faz sentido? Faz sentido isso? É isso que Pedro está falando, assim, de modo geral. E nós queremos focar em algumas coisas mais específicas hoje. Esse texto dá para falar aqui umas 4 mensagens. Bom, um dos pontos centrais, então, desse texto é a figura que Pedro renova de pedra angular. Ok? De novo, essa não é uma figura nova. Pedro era um conhecedor das Escrituras. E agora, iluminado pelo Espírito Santo, ele fala dessas figuras com uma revelação nova, com uma compreensão nova. E ele está chamando os cristãos para se aproximarem da pedra viva. Cristo é a pedra viva. Cristo é essa pedra viva. Nós todos éramos pedras mortas. A palavra diz claramente, nós fomos encontrados mortos nos nossos delitos e transgressões. Nós éramos inimigos de Deus, estávamos separados de Deus, mortos no nosso espírito. A obra regeneradora de Cristo em nós, através do Espírito Santo, é nos vivificar. E nos dar seu espírito. E vivificar o nosso espírito que estava morto. E nós passamos agora a ser pedras vivas. Então vamos lá. Diz assim, eu sou boa terra. Nós estamos voltando ao primário, tem repetição agora. Eu sou um ramo na videira. Eu sou teimoso. Não, esse não. Eu sou o quê? Pedra viva. Fala aí. Pronto, agora você falou, agora você tem um compromisso. Eu falei também já antes de fazer a mensagem, então estamos juntos aí.
Ponto principal aqui, ponto de partida. Cristo é a pedra viva. Então guarde isso na sua cabeça, como você já sabe, ele é a fonte geradora de vida. Porque uma pedra se tornou viva, agora outras pedras estão se tornando vivas. Então imagina assim uma construção cheia daquelas pedras de granito grande assim, né? Aí você está ali, você é um observador, e daqui a pouco tem uma pedra ali meio solta. Essa pedra do nada fica viva, ela se move, ela vai para uma posição que você começa a ver assim, tem algum sinal aqui. Ela está num canto ali, a pedra angular. Na construção, essa pedra define uma lateral e a outra lateral da construção. É a pedra onde tudo começa. Isso é o fundamento. Você já viu isso na construção? Quem já viu isso numa construção? Vocês já viram isso. O cara vai lá, às vezes não usa uma pedra angular, ele usa uma medição, uma vareta, e aí ele usa o prumo, ele põe uma linha, eu já vi isso, uma linha de nylon às vezes, não é? Puxa a linha aqui, puxa a linha lá, e agora ele tem como fazer uma casa certa. Ele tem como seguir algo. Aquela pedra define. Já estudaram em física, né? Física? Não. Talvez vocês já viram em filmes, quando o cara fala que vai dar um tiro, vai lançar um foguete. Vocês sabem que o mínimo erro na origem do disparo pode mandar quilômetros de distância. Outro dia eu estava assistindo uma série com a Bia sobre a Lua. Lembra, amor, dessa cena? E aí tem um problema numa nave, a nave tem um simples, não é simples, né? Quando você está no espaço tentando sobreviver, nada é simples. Mas ela tem uma explosão, vamos colocar assim, no momento que ela saiu da órbita da Terra, ela tem que chegar à Lua. Aquela pequena explosão simplesmente tirou a nave da rota. E aí a pessoa pergunta, tá, mas eles têm como chegar ainda na Lua? O cara fala, não, se eles não corrigirem a rota drasticamente, não tem, porque aquele disparo, aí o cara mostra a linha e calcula, a Lua está aqui, eles vão passar a 50 mil quilômetros da Lua. Como assim? Foi só 10 metros aqui na Terra, na órbita da Terra? É, mas é assim que funciona. Lá no fim vai estar longe. É para isso que serve a pedra angular. Quando nós não olhamos. Então, naquele outro exemplo, né? A pedra viva foi para o canto, começou a ficar lá. E, de repente, começou a atrair. E outras pedras foram se tornando vivas. Pelo poder daquela primeira pedra. E as pedras, e você está ali observando, é uma coisa louca, as pedras começam a andar sozinhas, elas começam a ir na direção daquela pedra angular, e elas vão se encaixando, e vai surgindo ali uma parede, ou um muro, e as pedras vão se encaixando, e as pedras vivas estão lá. Ele é o padrão, ele é o fundamento. Construído sobre esse fundamento, ele não será frustrado. Abra sua Bíblia rapidinho, Mateus 21, olha o que Jesus disse sobre ele mesmo. Deixa eu ajudar vocês aqui. Se eu achar mais rápido, eu vou fazendo. Mateus 21, 42, 44. Pedro tinha ouvido isso do Senhor. Jesus lhes disse, vocês nunca leram isso nas Escrituras? Olha Jesus também, conhecedor da palavra, trazendo a Escritura do Antigo Testamento à vida. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Olha só a figura. Está juntando tudo, né? Agora está virando quebra-cabeça. É boa terra, é a videira, o objetivo são os frutos. E aqui ele está dizendo mais especificamente, Mateus é um evangelho escrito aos judeus. Ele está dizendo aos judeus, vocês rejeitaram a pedra angular e agora o reino está sendo dado a outros, aos gentios. Porque o objetivo é que vocês recebam o reino e deem frutos. Mas vocês têm rejeitado aquele que Deus colocou como pedra angular. E se você ler o texto, você vai ver que os fariseus ali embaixo já se tocaram logo que Jesus estava se referindo a eles. Rejeitando a pedra angular. A necessidade de dar frutos, está tudo conectado. Então, Cristo é a pedra viva. Então, essa é a primeira coisa que você precisa saber e ter como referência. A segunda coisa muito importante que nós vemos nesse texto, conforme Deus cria, através de Cristo, pedras vivas, você e eu somos pedras vivas. Qual é o propósito de Deus, que vem lá do Antigo Testamento? É que nós anunciemos, né, o reino de Deus. E que nós sejamos, como diz o texto no versículo 5, casa espiritual e sacerdócio santo. Esse é o propósito. Então, quando você quer ser boa terra e decide ser boa terra, você começa a dar fruto. Quando você está conectado na videira,
você começa a dar fruto. E como é que essas coisas se encaixam no que Deus está fazendo? Deus está construindo uma casa espiritual, feita de pedras vivas. Deus não habita em templos feitos por homens. Deus habita na sua igreja, como corpo, casa espiritual. Deus habita em você, como pedra viva. Você só é pedra viva por causa do Espírito Santo que habita em você. Quando você conheceu a Cristo e recebeu o seu Espírito. Então, todos que estão em Cristo são pedras vivas. Mas a palavra aqui no texto diz assim, vamos voltar lá em 1 Pedro. Ele diz assim, onde que está isso agora? Vocês estão sendo utilizados como pedras vivas. Eu perdi o texto que eu queria falar, mas depois eu acho aqui. Mas tudo bem. Casa espiritual, então, vamos ficar com esse tema aqui. Quando ele fala de casa espiritual, obviamente ele está contrastando com casa material, certo? Então, há uma diferença entre uma casa física, que é o que a gente chama, e a casa espiritual. Se você ler 1 Coríntios 3,16, você vai ver que que Paulo fala lá sobre o Espírito Santo habitando em nós, uma casa espiritual. Nós somos a habitação do Espírito Santo. Eu acho que vale a pena ler esse texto. 1 Coríntios 3,16, eu vou ler para vocês para adiantar, tá bom? Diz assim, 1 Coríntios 3,16, vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que são vocês é sagrado. Então, Deus está formando uma casa espiritual e um sacerdócio santo. O sacerdócio santo também não é uma figura nova. Então, tem algo aqui que a gente pode aprender com isso também. O sacerdócio santo é uma figura do Antigo Testamento. Garganta seca. Vou precisar de mais água, está travando aqui. Desculpa. O sacerdócio santo, então, é uma figura do Antigo Testamento, onde você tinha o sacerdote realizando ofertas de sacrifícios a Deus em favor do povo. Veja que agora, como casa espiritual, Deus está chamando você para ser e exercer um sacerdócio santo. Você agora, é um sacerdote diante de Deus. Um dos comentários que eu pesquisei aqui diz o seguinte sobre o sacerdócio. Sua função era interceder perante Deus em favor do povo e estar diante do povo por incumbência de Deus. Tinha de comunicar ao povo reconciliação por meio do serviço de oferendas ou de ofertas e tinha de anunciar o direito e a instrução do Senhor, a lei, e tinham de abençoar o povo. Essa era a função do sacerdote. Agora veja no texto aqui de 1 Pedro, que o que Pedro está dizendo que a igreja é chamada a fazer e que você é parte disso. Somos pedras vivas, nós nos aproximamos do Senhor e Ele está edificando uma casa espiritual. Cristo está construindo uma casa espiritual conosco, que somos suas pedras vivas. O objetivo dessa casa é oferecer sacrifícios. O que é que diz em Romanos 12? Rogo-vos, pois, irmãos, que vos apresenteis como sacrifício vivo. Nós somos agora tanto sacerdotes como sacrifício oferecido ao Senhor. A diferença é que hoje os sacrifícios são espirituais. Nós oferecemos a Deus algo que provém da experiência com o Espírito Santo através da nossa vida. Algo que é gerado pelo Espírito de Deus em nós e se torna uma oferta espiritual. Nós não fazemos sacrifícios com os animais como o povo de Deus fazia quando era ainda antes de Cristo. Nós somos aqueles que nós oferecemos essas ofertas a Deus. Nós somos casa espiritual. O sacrifício fala de oferta sacrificial também. Então tem uma figura aí de que você oferece a si a Deus. Casa espiritual, sacerdócio santo. Nós exercemos a nossa vida como sacrifício diante do Senhor. Uma coisa que às vezes dificulta, então, a nossa
nosso entendimento com relação à casa espiritual. E que a gente tem que lembrar sempre é que nós somos pedras vivas, e pedras vivas se mexem, pedras vivas se movem. Muitas vezes o que dificulta a nossa caminhada junto em unidade como igreja somos nós mesmos, certo? Porque nós temos nosso próprio plano, nós temos nossa própria vontade. Jesus decidiu fazer essa figura interessante, pedras vivas. Tem uma vantagem quando você constrói um prédio com pedras mortas. Se você já viu um prédio muito alto, de 100 andares, não dá um friozinho na barriga? Você imaginar que... Você já teve um prédio bem alto, mais de 100 andares, assim, que dá um tanto que dê medo. Eu sempre acho incrível como que aquilo para em pé. Mas sabe por que aquilo para em pé? Porque foi bem planejado. Mas sabe por que também, vamos fazer figurativamente, para em pé? Porque as pedras param no lugar. Se as pedras começarem a se mover num prédio, ele vai desabar, não vai dar certo. A estrutura de uma casa não resiste se as partes começarem a se mexer. Pedras vivas somos cada um de nós. Quando nós estamos sendo formados, nós precisamos preservar essa unidade. Nós precisamos preservar aquilo que Deus está fazendo entre nós. Nós precisamos nos lembrar dos relacionamentos que nós temos também como Pedra Vida. Nós queremos que essa casa seja forte. Nós queremos que a casa seja unida. E o que nos une é o Espírito Santo. Assim como a seiva flui da videira para nós, essas pedras vivas, elas só vão ficar juntinhas, formando um edifício saudável, um edifício sem buracos, um edifício firme, que não se abala, se todas as pedras estiverem olhando para a pedra fundamental. O texto diz: aproximem-se dele, a pedra viva. Há um chamado para nós, para estarmos nele. Todos esses textos que nós estamos lendo nessa série falam da proximidade com Jesus. Portanto, todos eles falam da caminhada como discípulo e da caminhada não como multidão. Como é que nós nos tornamos esse edifício? Esse texto dá algumas dicas. A primeira delas eu já falei, é você aproximar de Jesus mais e mais. Se aproximar do precioso, da pedra preciosa. Isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção aqui. Como Pedro, ao falar da casa espiritual, na verdade ele fala muito mais sobre Cristo. De estar em Cristo, de buscar a Cristo, de se aproximar dele. A segunda coisa que esse texto fala é que nós devemos nos aproximar pela fé. Porque todas essas coisas que estão escritas aqui são propostas para nós. É pela fé que nós nos aproximamos dele e cremos naquilo que ele está falando. Ele também diz que é por obediência. Porque alguns creram e obedeceram. Diz o versículo 8, os que não creem tropeçam porque desobedecem a mensagem. O tropeço não é só porque a pedra está ali. O tropeço é porque não há obediência. E já disse um teólogo aí muito inteligente, que eu não tenho aqui o nome, mas ele disse o seguinte, eu achei muito interessante. Por que a questão toda é da obediência? Vocês se lembram do texto da videira? Meus amigos fazem a minha vontade. Jesus fala sempre isso. Quem me ama, obedece aos meus mandamentos. Observa meus mandamentos. Por que a questão aqui é obediência? Porque o crer e não crer está muito associado à obediência. Na verdade, aquele que não crê, não é só que ele não crê, é que ele está resistindo a obedecer aquilo que ele ouviu. Aquele que crê, ele obedece. Aquele que não crê, na verdade, ele não quer obedecer. Isso foi o que aconteceu com Adão e Eva, se vocês lembrarem bem. Deus deu uma palavra e eles foram o quê? Desobedientes. Onde estava a raiz da desobediência dele? Eles não creram e não mantiveram essa crença, esse crer, de que aquilo que Deus disse era verdade. E eles deram ouvidos a outro crer. Eles não queriam obedecer. Eles queriam fazer diferente. É por isso que o texto diz no versículo 9 que nós somos geração eleita. A outra palavra é raça eleita. O que Deus está fazendo através de você, junto com a igreja, é formar um povo diferente da raiz de Adão e Eva, mas um povo agora que crê e obedece.
Um povo que tem Cristo como fundamento. Aliás, a palavra crer e a palavra fundamento, elas têm raízes comuns na língua hebraica. Fundamentar a fé em Cristo é crer em Cristo. Porque você parte dela, a sua vida é alinhada pelaquela pedra angular. As suas decisões são alinhadas por aquela sua pedra angular. E você entende que você é casa espiritual de Deus. Que você exerce sacerdócio hoje santo e você oferta a Deus sacrifícios espirituais. Alguns exemplos de sacrifícios espirituais. Oração. Movido por Deus, ações de graça, adoração, louvor, testemunho do nome de Jesus. Fazer boas obras, partilhar o que você tem. E uma palavra que resume o sacrifício e as ofertas espirituais a Deus é a palavra diaconia, diácono, serviço. Nós oferecemos sacrifícios a Deus conforme nós servimos a Deus, motivados pelo Espírito Santo de Deus que fala conosco. As ofertas geradas pelo Espírito são o objetivo da vida da igreja de Jesus. Esse é o chamado. Os frutos que nós damos juntamente com a igreja, como casa espiritual de Deus. Sacerdócio santo, aqueles chamados para manifestar a glória de Deus às nações, anunciar as grandezas da sua obra, da sua maravilhosa luz, dizer a outros o que é que Deus está fazendo, oferecer orações em favor dos povos, orações em favor da cidade, celebrar com ações de graça, porque nós não temos mais medo, nós cremos que nós não seremos abalados, indiferente das circunstâncias que nós vivemos, nós estamos fundamentados sobre uma pedra que é preciosa, que não jamais permitirá que nós sejamos abalados. Quando a igreja falha em oferecer sacrifícios espirituais, nós falhamos na nossa missão e nos tornamos como ramos infrutíferos, conforme João 15:6. Portanto, hoje, mais uma vez, a pergunta que nos vem é a mesma. Se não nós, quem? Há no nosso coração um chamado, um desejo para sermos casa espiritual de Deus? Você entende que você foi chamado para ser pedra viva e que a sua vida, ela vem da vida de Cristo e, portanto, agora você precisa se voltar e permitir que Deus forme você como pedra viva no edifício que Ele está construindo. Deus está edificando essa casa. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Para quê? Para serem sacerdócio santo. Como? Oferecendo sacrifícios espirituais. Que tipo? Aceitáveis a Deus, porque é por meio do Espírito, e não é na força da carne, e não é material, mas é a sua vida. E o Espírito de Deus através de você, esse é o sacerdócio, e esse é o sacrifício espiritual aceitável a Deus. Por meio de Jesus Cristo, por amor a Jesus Cristo, porque você se aproximou de Jesus Cristo, e agora, por causa do seu amor, você se torna um amigo de Jesus, que conhece sua vontade, que conhece seus planos, e você recebe dele vida, e você quer servi-lo, e agora você é um amigo servo, ou um servo em amor, e você quer fazer parte do que Deus está construindo. Pedro diz que Deus está edificando. Edificar é construir um grande prédio. Homens e mulheres constroem arranha-céus, constroem prédios fantásticos e lindos, mas todos esses são formados por pedras mortas. Todos esses vão passar, todos esses vão perder sua utilidade. Você já viu um prédio sendo demolido? Quem construiu jamais pensou que isso ia acontecer. Você lembra da história do World Trade Center? Um negócio fantástico, veio abaixo. Cristo está construindo um edifício eterno, um edifício cuja pedra angular não deixará que esse edifício seja abalado. A igreja jamais será abalada, mesmo que aos olhos humanos ela esteja sendo. Deus sempre cuidará para que a sua igreja mantenha as pedras vivas. O nosso papel
é nos permitir, ou permitir a Deus que Ele nos forme pedras vivas. Ele não vai tirar de você a sua vontade, a sua individualidade. Ele quer que você se coloque para Ele como pedra viva. Que você, quando Ele te colocar ali numa posição no edifício que Ele está construindo, você não se importe com a posição, mas você importe em estar no edifício. Que você se importe em estar preenchendo o lugar onde Ele colocou você. Um edifício tem muitos andares, tem muitos cômodos. Muitas vezes nós estamos preocupados com o que nós somos nesse edifício. Não é esse o nosso chamado. O nosso chamado é para sermos pedras vivas e deixar que Deus edifique, andar em confiança. Há um lugar para você no edifício de Deus. E Deus precisa de você voluntário. Ele quer você voluntário. Ele gostaria que você se aproximasse a algo que você precisa fazer. Pedro diz claramente no começo desse texto: aproximem-se. Deus está edificando. É uma mensagem de desafio. Quando ele diz que está edificando, irmãos, ele quer dizer que assim, você vindo ou não, ele está edificando. Portanto, aproximem-se. Participem disso. Vejam-se como pedras vivas. Olhem para os seus irmãos e vejam-se como casa espiritual. Habitação do Espírito de Deus. Habita entre nós. Traz o teu reino aqui. Faz o teu querer. Tua vontade em mim, Senhor. É a realidade que nós queremos e precisamos trazer para a nossa vida como igreja. Que é que Deus está edificando aqui. E nós vamos nos juntar a isso. Deus sempre está trabalhando. E você precisa oferecer os sacrifícios a Deus espirituais aceitáveis. Uma vida de oração, uma vida de louvor, uma vida de serviço. Colocar a sua vida nessa construção de Deus e deixar Ele mover você na construção aonde Ele quer. Ser pedra viva, mas não esquecer que o cimento dessa construção é o Espírito Santo. Há um só Deus, há um só Pai de todos, há um só Espírito. Todas as funções, todos os dons, todos os frutos precisam colaborar para uma única missão, a missão de Deus. O que Deus está fazendo. E nós servimos com um coração desprendido, sem se preocupar com o que exatamente vamos fazer ou estamos fazendo, mas apenas com o objetivo de que essa casa seja edificada e que a presença de Deus seja percebida nessa casa. E que nós sejamos um baluarte, um farol para outros que se aproximam dessa casa, ao mesmo tempo que nós anunciamos, como somos sacerdotes e anunciamos os feitos de Deus, demonstramos que existe um Deus. Nós também recebemos pessoas e elas são tocadas por estarem em meio a essa casa que Deus está edificando. Uma casa de oração para todos os povos. Nós somos a casa espiritual do Senhor e nós somos individualmente sacerdócio santo. Como igreja, individualmente, nós somos sacerdócio santo também. Quando encontro tua presença, posso então descansar, receber